Boa noite, amigas e amigos queridos do Centro Espírita Nosso Lar. Que alegria estar aqui com vocês. Olá, Sueli, gratidão por essa oportunidade. Vamos dar início à doutrinária de hoje, que tem um tema bastante instigante para todos nós, não é? As moradas dos espíritos. Que seja um momento que a gente pense com serenidade, com paz, que os espíritos estão querendo nos ensinar, né? Obrigada, Sueli. Eu vou ler uma pequena mensagem de Emmanuel, que está em um livro chamado Calma, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E se diz assim: passando pela terra. Então Emmanuel nos diz: sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra, jornadeando nas trilhas da evolução. Não é tempo que passa por ti, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropecem. Não te lamentes, habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada afora, livre do mal. Auxilia os outros, quanto estiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas quantas vezes te for solicitado. Emmanuel nos traz, como sempre, mensagens de estímulo, de incentivo ao nosso aprendizado da luz. De maneira firme, ele sempre nos ajuda. Vamos então fazer a nossa prece de início. Mais uma vez damos boas-vindas a todos os que estão chegando. Sintam-se acolhidos com carinho. E vamos fazer nossa prece de início desta atividade. Que a tua luz seja, Jesus, junto a cada um de nós neste momento, aquietando o nosso coração, serenando as nossas emoções, nossos sentimentos, os nossos pensamentos, por vezes tão agitados. Aquieta-nos, ajuda-nos a ter neste momento um momento de serenidade para aprendermos dos teus ensinamentos, para aprendermos sobre o que somos e para onde estamos indo, para que assim nós consigamos caminhar com mais firmeza, convicção, com fé, com confiança em Ti, com ânimo. Ilumina as nossas famílias, de todos os que aqui estamos, e todas as famílias, pois que todas estamos precisando de Tua paz, aliviando conflitos e dificuldades que todos estamos enfrentando. Que o Teu amor e a Tua bondade possam envolver o nosso planeta em muita luz, ajudando-nos a chegar cada vez mais pertinho de Ti. Fica conosco, Senhor. Assim seja. Muito bem. E assim nós iniciamos agora
uma reflexão que nós precisamos realizar. Deixa eu só ver aqui o tempo que precisamos realizar. É importante que realizemos, e isso nós vamos já analisar, sobre as moradas dos espíritos. Isso sempre nos inquieta. Há milênios, somos seres milenários. Não temos essa idade de décadas que estamos apresentando agora. Nós somos seres milenários. Então, há muitos milênios, muitas inquietações nós temos sobre isso. Para onde é que nós estamos indo? Será que só existe, só o planeta Terra que é habitado? Felizmente, há muito tempo, também há milênios, nós já descobrimos que não apenas o planeta Terra é habitado. Nós não somos o centro do mundo, né? E as reflexões de hoje vão nos ajudar a compreender isso. Afinal, o que é mesmo que há? O que existe? E o que estamos fazendo aqui? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos itens 1 e 2, o item 1, ele traz uma passagem de Jesus no Evangelho de João, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aqui o que ele diz para nós: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Aqui tem muito o que ser comentado, mas nós selecionamos apenas alguns tópicos. Quando ele fala há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está se referindo a quê? A casa de meu Pai é o universo. Foi Deus quem criou o universo, né? Inteligência suprema, que criou tudo. Somos criaturas criadas. Nós não somos criadores, quando muito, co-criadores de algumas pequenas coisas. Mas quem cria o universo é Deus. Então, quando ele fala da casa do Pai, ele está falando das muitas moradas que existem no universo. E aqui ele já dá uma chave para a gente. Se são moradas, elas estão habitadas. É importante que nós entendamos que todo o universo está habitado. Todo, por seres de diferentes condições. E é isso que nós precisamos compreender. Nem todos estão iguais a nós, na condição em que nos encontramos. Alguns estão em condição mais precária, outros em condição muito mais evoluída que nós. Então, quando ele fala essa expressão, as moradas da casa do Pai, que é uma expressão que Jesus utiliza, ela envolve ideias importantes. Vamos ver quais são. A primeira é que, ao tratar do Evangelho e pregando o Evangelho, quando ele nos diz isso, há moradas na casa do Pai, ele está dizendo que esse Evangelho que ele está pregando, esse código ético-moral, ele não é o código ético-moral de um grupo de pessoas, de uma religião específica, de um país, de um agente. Não. Ele está falando de galáxias. Ele está dizendo, essa lei que estou lhes explicando, a lei de amor, é a lei que rege o universo. Essa lei que vocês estão tendo acesso neste momento é a lei universal. Agora, claro, ele trouxe da lei de amor as bases para que nós pudéssemos iniciar essa compreensão. E observe-se que já se passaram 2000 anos e nós ainda estamos lutando por compreender a lei de amor nas bases que Jesus nos trouxe. E ele mesmo nos diz, né, a espiritualidade nos diz na codificação de Kardec, que ali consta as bases, é o começo. Há muito mais o que nós temos que aprender. Mas tudo bem, já é um começo. Então, quando ele diz que esse evangelho, essa lei de amor, rompe as fronteiras das galáxias, ele está nos dando uma chave importante. Essa lei conduz a todos. Essa lei é vigente em todo e qualquer espaço do universo.
Não importa o patamar evolutivo em que aquele ambiente esteja. Todos somos regidos pela lei de amor. Uma segunda ideia importante que essa afirmação de Jesus nos traz é que existem muitos mundos habitados. Ele trata da pluralidade desses mundos. E aqui ele já afirma: o universo todo é habitado. Não pensem que Deus criou o universo e neste universo um planeta habitado para nós, né? Como por muito tempo nós pensamos. Diga-se de passagem, até hoje há quem acredite nessa possibilidade, mas ela não faz nenhum sentido. Até mesmo a ciência já reconhece que isso não faz sentido. Então, existem muitos mundos habitados. Terceira ideia que a gente apreende dessa afirmação: o mundo espiritual é nossa verdadeira morada. E aí a gente diz, mas vem cá, se o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos no lugar errado? Não, aqui é um estágio, aqui é um momento da nossa existência. Existência de quem? Existência nossa, espíritos em evolução, espíritos imortais em evolução. Essa é uma noção que nós temos muita dificuldade de internalizar. Nós já compreendemos que somos espíritos, nós já compreendemos que somos imortais, nós já compreendemos que somos aprendizes, mas nós ainda não internalizamos essa verdade. Então a gente ainda não se comporta como espírito em evolução. A gente ainda não se comporta como aprendizes da lei de amor. E por isso a gente sofre muito, porque se comportar como aprendiz traz para nós muitos benefícios. Traz o benefício da humildade, traz o benefício do buscar a si mesmo e do buscar a vida, traz o benefício de tentar compreender como as coisas funcionam, o que é de fato a lei de amor, como vivê-la, como internalizá-la. Mas a gente se coloca não como aprendiz, se coloca como quem já sabe, e esse orgulho nosso nos faz sofrer muito. Porque como a gente no fundo reconhece que não sabe, aí a gente sofre porque não consegue fazer o que gostaria de estar fazendo. Então a gente lê o Evangelho, por exemplo, sobre o perdão, e diz, não, mas eu já li, eu já entendi, eu sei que tem que perdoar. E na hora de perdoar a gente não consegue perdoar. E não entende por que não está conseguindo perdoar. Claro, você está com realidades, com verdades fragmentadas. Precisa compreender um pouco mais, até para saber lidar com você mesmo diante das tuas próprias dificuldades. Então, essas verdades, elas nos ajudam a evoluir, a internalizar os verdadeiros ensinamentos de Jesus e, portanto, evoluir com mais rapidez e consistência. Então, a primeira ideia, o Evangelho é um código moral, um código ético-moral universal. A segunda ideia, os mundos habitados, a pluralidade desses mundos, eles são plurais, são milhões e milhões de bilhões de planetas. Para nós termos ideia, nós estamos em uma galáxia, planeta Terra, uma galáxia que é uma das bilhões de galáxias que existem. Então, quantos planetas habitados teremos por aí? Olha só, né? E será que todos seriam iguais ao nosso planeta, na mesma condição? É claro que não. Nós vamos já ver isso. Então, o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada. Estamos encarnados, reencarnados, para que possamos aprender. Às vezes nós não compreendemos muito o sentido da reencarnação. Quando nós reencarnamos, nós nos encontramos com situações, com pessoas que nos ensinam, que nos dobram, que nos humanizam, que nos penetram o coração para que a gente aprenda a lei de amor. Nós não precisaremos mais reencarnar quando já tivermos internalizado a lei de amor. Não precisaremos mais, mas por enquanto
para aprendermos o básico da lei de amor, nós precisamos da reencarnação. Nós precisamos atravessar essas situações duras, porque são elas que nos ensinam a amar, são elas que nos humanizam, são elas que nos trazem a dor que é necessária para que a gente consiga realmente aprender a lei de amor. Emmanuel nos diz que depois de Deus, somente a dor consegue nos fazer compreender a lei de amor, no estágio em que nós estamos, né? E isso é ruim? Não, isso é da nossa condição. É como se nós, pensar diferente disso, é como se nós quiséssemos que uma criança de 3 ou 4 anos de idade já soubesse ler, escrever e produzir livros e estudar só. Ela não teria essa condição. Assim nós estamos. Somos ainda crianças espiritualmente falando. Nós ainda estamos muito mais próximos da origem do que do destino. Então, por isso, tanta dificuldade. Sempre haverá dor? Não. Quando nós evoluirmos um pouco mais, nós não necessitaremos mais da dor, porque nós já teremos nos desvencilhado do orgulho, do egoísmo e de tantas mazelas que ainda trazemos em nós. Temos que nos livrar de tudo isso, de tanta raiva, de tanto ciúme, de tanta inveja. Isso tudo foi necessário para o processo nosso de individualização. Agora nós não precisamos mais disto tanto, então nós temos que ir nos desvencilhando dessas mazelas. Aí é uma segunda etapa do aprendizado. É duro, é sofrido, mas quando nós tivermos superado isso aí, a dor não existirá mais. Não sofreremos mais por humilhações, porque não teremos orgulho. Não sentiremos mais ciúme, não sentiremos mais inveja, não estaremos mais egoístas. Então estaremos em um outro patamar evolutivo, bem mais evoluído, né? Bem mais avançado. Então, o Evangelho rompe as fronteiras das galáxias, os mundos habitados são milhões, são plurais, o mundo espiritual é nossa verdadeira morada e, por fim, os mundos espirituais são diferentes entre si hierarquicamente, muito diferentes. E é isso que nós precisamos compreender. Quando é que nós viveremos somente no mundo espiritual? Né? Todos os espíritos vivem esse processo de reencarnação, né? Dessa experiência da ordem material, e depois desencarna, morre, deixa esse corpo aqui, segue. Todos os espíritos passam por isso, sim. Todos os espíritos passam por isso. Mas todos passaram por isso no planeta Terra? Não. Existem bilhões de planetas outros. E muitos deles similares ao nosso planeta Terra, as condições do planeta Terra, um planeta de provas e expiações. Então, muitos outros espíritos viveram essa experiência em outros planetas, ou estão vivendo essa mesma experiência em outros planetas, aprendendo a lei de amor. E quando nós a tivermos internalizado, não precisaremos mais reencarnar, passar pelas dificuldades da matéria, né? É difícil nós compreendermos, nós internalizarmos um pouco essa ideia, porque nós temos muito impregnado em nós uma ideia que nos é muito prejudicial. Mas aos pouquinhos a gente vai se libertar dela. Qual seja a ideia de céu, de inferno, de purgatório. Há milênios nós trazemos em nossa mente esse tipo de ideia. Então, será que eu vou para o céu? Eu estou com medo. Será que quando eu morrer, para onde é que eu vou? A gente fica inquieto com esse tipo de questionamento, e esses questionamentos terminam não nos ajudando. Mas vamos esclarecer céu e inferno para ver se a gente vai tirando um pouco esses conceitos equivocados da nossa mente e trabalhando no que de fato mais importa, que é céu, que é inferno. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1011, Kardec pergunta se existe algum lugar circunscrito no universo que esteja destinado às penas e aos gozos dos espíritos, né? Segundo os méritos de cada um. E os espíritos dizem: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos.
cada qual possui em si, cada um de nós, né, o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E aí ele se inquieta mais, felizmente, né, e pergunta, mas o inferno e o paraíso não existiriam tal como o homem o representa? E aí os espíritos dizem, não, são apenas figuras, né? Há por toda a parte espíritos felizes e espíritos infelizes. Essa ideia de que existe um lugar, um espaço circunscrito, onde seria o céu, um espaço circunscrito, onde seria o inferno, ele diz isso é da criação humana. Né? Certa feita eu ouvi alguém dizendo, céu é o lugar dos pássaros, dos aviões. Céu não é o lugar dos espíritos. Não é? Então, quer dizer, não se trata disso, é um conceito equivocado que a gente precisa realmente tirar da cabeça. Na verdade, quando nós falamos de céu, de inferno, nós estamos falando de estados conscienciais. Esse bem-estar, essa condição supostamente paradisíaca que eu posso ter, ela está em minha consciência. Ou essa condição infernal que eu possa ter, ela também está em minha consciência. Se depois de um desencarne difícil, de uma vida difícil, onde eu parta daqui cheia de ódio, de raiva, de desejo de vingança, impregnada com tantos sentimentos ruins, para onde posso ir, se não para onde estão os meus iguais? Esse meu estado de consciência atormentado, infeliz, isso não é obra de Deus. Isso é do meu processo de evolução. Isso é criação minha. Isso fui eu que preciso passar por essa experiência para eu aprender que não é este o caminho. Bom, todos já passamos por isso. Muitos continuamos passando por isso, porque ainda não aprendemos. Estamos aprendendo sobre isto. Então, quando a gente fala de céu e inferno, se fala de estado de consciência. Eu vou para onde a minha consciência vai me levar. Se eu conduzir a minha vida com certa tranquilidade, buscando viver o evangelho, com todas as dificuldades, é claro que eu vou me afinizar com aqueles que estão nesse mesmo patamar. Já espíritos puros, claro que não, ainda estou longe disso, mas pelo menos vou me associar, vou me agrupar, vou me achegar àquele ambiente onde estejam aqueles similares. Eu vou ser assistida, eu vou ser amparada, né, junto àqueles que estão de fato tentando caminhar nesta mesma direção. Então, e o purgatório, né? Purgatório significa um espaço de limpeza, um espaço de purificação, é expiatório. É isso que significa o purgatório. É para limpar, né? Então, Kardec vai dizer o que se deve entender por purgatório. Os espíritos dizem dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Né? É o tempo da expiação. Mas vamos compreender melhor o que é que eles dizem, o que eles querem dizer com a expiação. O que é expiar? Expiar a gente pode entender que seja pagar por algo, né? E fundamentalmente, expiar é sofrer as consequências de algo que fiz, algo indevido, alguém que maltratei, alguma lei que eu violei, enfim, algo indevido que eu tenha feito. Eu vou responder por isso. E aí eu vou responder como? Sofrendo as consequências. Seja lá de que maneira for que nós entendamos como pagamento, estou pagando pelos meus erros. A gente usa esse verbo pagar como se aquilo fosse uma moeda. Tá aqui, Deus, tá bem, tu queres que eu pague por eu ter dizimado uma aldeia, né, de pessoas que estavam vivendo bem, famílias que estavam muito bem acomodadas e eu cheguei e dizimei. Ok, tu queres que eu pague como? É assim, tá bem, então eu vou pagar. Gente, não é isso. Deus não quer esse pagamento. Deus não quer nenhuma moeda. Deus não quer punir por vingança. O que é que Deus quer de nós? Ele quer nos ensinar. É só isso.
Então, eu vou passar por uma situação similar, não é porque Deus está se vingando e me punindo como vingança, não. Eu vou passar por uma situação similar para eu entender, para eu internalizar que aquele não é o caminho, que aquilo que fiz está equivocado. E às vezes as pessoas pensam assim, mas bom, eu posso já ter entendido com leituras, discussões, reflexões, eu já entendi que aquilo ali é equivocado. Às vezes a gente entende, mas não internaliza. Então a gente precisa vivenciar mesmo para internalizar e se libertar daquelas noções, daqueles valores, daquela forma de comportamento que nos fez agir daquela maneira. Aí sim a gente se livra, a gente se liberta, né? Se não vamos compreender o seguinte, quando Kardec diz que o purgatório é lugar de espíritos imperfeitos que estão em expiação, ele está se referindo a todos nós. Então podemos dizer, o planeta Terra é um espaço é um purgatório porque é espaço de expiação? Sim, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Está saindo dessa condição, está indo para a condição de regeneração, né? Onde o mal já não predomina, como no planeta de provas e expiações o mal predomina. Estamos saindo dessa condição. Mas vamos só fechar este raciocínio das provas e expiações porque ele é importante. Ele ajuda a gente a lidar com as mazelas da vida de uma outra maneira. A provação, isso aqui quem nos ensina é Emmanuel, no livro Consolador, na questão 246. Né? Qual é a diferença entre provas e expiações? Ele vai dizer, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Faz de conta que nenhum de nós precisa deste tipo de experiência, não é? Que nós não temos preguiça, não somos rebeldes, né? E como nós temos tudo isso, então a provação é aquele impulso, é aquela situação que nos obriga a fazer coisas que, se não fôssemos obrigados a fazer, nós não faríamos. Digamos que eu tenha que passar num concurso. Eu preciso passar no concurso porque estou desempregada. A condição de desemprego me obriga a estudar para passar no concurso. Se eu não estivesse desempregada, e se não necessitasse de meios para a minha sobrevivência, eu muito certamente não me empenharia para estudar para esse concurso. Então vejam como é que a dor vai nos ensinando. A dor está nesse momento me ensinando. Isso é uma prova. Eu preciso aprender. E a expiação? Então, a expiação é uma pena imposta àquele que cometeu um crime. É o retorno da lei de ação e reação, é o retorno. Aquilo que eu fiz, aquele equívoco que cometi, eu vou ter que responder por ele. E aí, repito, por mero castigo, é como ser preso e ficar 10 anos ali, pronto, eu vou sair do mesmo jeito. Se eu sair do mesmo jeito que entrei, eu vou ter que passar por aquilo de novo. Porque para que a expiação? A expiação é para eu mudar o meu modo de me comportar. É para eu mudar o meu modo de pensar, é para eu mudar os meus valores, é para eu mudar o modo como eu me relaciono com o mundo e comigo. É para isso a expiação. A expiação não é para me punir, simplesmente. Senão seria muito fácil. O que se quer com isso? Que a gente aprenda. Então, quando chega uma situação muito difícil, delicada, sofrida para nós, qual a questão? Deus, o que tu queres que eu aprenda com isso? Então, neste mundo de provas e expiações, nós estamos como espíritos imperfeitos que somos. E aí Kardec pergunta ainda, né? Na questão 1013, ele pergunta, como se dá que os espíritos que por sua linguagem revelam superioridade, mas eles tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e purgatório? Olha como Kardec é inteligente, esperto, não é? No melhor sentido do termo. Conforme a ideia que dele se faz vulgarmente, que ele está aqui dizendo, não, inferno e purgatório não existem. Aí ele diz, mas como que espíritos
ainda que usando uma linguagem de espíritos superiores, mensagens de bom conteúdo, né, de conteúdo moralmente elevado, como é que eles usam essas expressões? E eles dizem, eles usam a linguagem que nós tenhamos condições de compreender. Eles usam a linguagem que as pessoas que fizeram a pergunta são capazes de compreender. Se eles usarem uma linguagem muito diferente, nós não compreenderemos. Então, e os espíritos frequentemente nas obras básicas eles dizem, eles apontam isso, a limitação dos termos, dos conceitos, da linguagem, né? É tudo muito limitado para explicar para a gente. Aí nós temos que usar um pouco mais a nossa inteligência e ir adequando esses conceitos. Então, espíritos que não estão evoluídos ainda, eles também usam, né, ainda já no mundo espiritual, eles usam essa mesma terminologia, o inferno, o purgatório. Por quê? Porque são os conceitos que eles conhecem. Não é que esses espaços existam, mas são os conceitos que eles conhecem. Então, quando eles usam esse conceito, eles conseguem se comunicar com a gente. Eles dizem e a gente consegue entender o que eles estão dizendo, né? Então, nesse sentido que esses conceitos aparecem. É similar ao conceito de punição. Não é o mero castigo, porque eu estou com raiva de ti e vou te castigar. Deus não fica com raiva da gente. Quando falam então de punição no Evangelho e em outras, nas obras básicas, né, em toda essa literatura, quando se fala em punição é no sentido de nos fazer aprender, nos fazer compreender, nos fazer mudar. E em que sentido a gente pode entender a palavra céu? Então, céu também não existe? Não, né? A gente fica achando, isso está na questão 1015, a gente fica achando que é interessante isso, né? Desde a infância a gente ouve isso, que é um lugar, foi para o céu, né? Fulano foi para o céu, né? É um lugar de gozo da eternidade, de felicidade passiva. É uma coisa bem estranha. Eu lembro quando eu era ainda bem criança, eu me inquietava com isso, eu ficava imaginando, eu digo, mas como? Fica no céu sem fazer nada? Sim, a eternidade, eu ficava desesperada com aquilo, eu digo, mas como a eternidade sem fazer nadinha? Eu achava muito estranho. Depois fui compreendendo melhor e, claro, depois compreendi que isso não tem nenhum fundamento. Céu não é nada disso. Não é esse lugar onde os anjos ficam tocando harpas e os bons espíritos deitados com cachos de uva, né? Como a gente fica aí inventando, fantasiando. Isto aí não existe, esse lugar não existe. Não é um espaço circunscrito de felicidade passiva. O céu é um espaço universal. Ele vai dizer, são os planetas, as estrelas, os mundos superiores, né? Onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Que angústias são essas? Essas que nós sentimos. Nós estamos tão mais próximos do início do processo evolutivo que carregamos conosco uma matéria densa. Reencarnar não é fácil. O nosso corpo, denso ainda como ele exige muito de nós. Nós temos que atender a muitas necessidades do nosso corpo. Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde, cuidado com a alimentação, nós temos que abrigar o nosso corpo, nós temos que vestir o nosso corpo. Nós, na verdade, trabalhamos muito por conta dessas limitações de ordem material. Então, nós ainda estamos numa vida que está muito mais colada à dimensão material do que à dimensão espiritual. Isso é de espíritos da nossa condição evolutiva. Isso não é erro, isso não é defeito, isso não é falha. Isso é do nosso processo evolutivo, isso é da etapa em que estamos. Então, assim como nós espíritos mudamos, progredimos, evoluímos, os planetas no seu conjunto vão evoluindo.
né? Eles também passam por transformações evolutivas. Se nós observarmos o planeta Terra, nós já não temos mais dinossauros, e não é por acaso. Há outras espécies animais que estão em extinção, não é por acaso. Não estou me referindo àquelas que estão em extinção por irresponsabilidade humana, não. Estou me referindo àquelas que por mutação genética e por outras razões estão de fato em extinção. E outras estão surgindo. O nosso planeta, a dimensão física dele também vai se alterando, né? Então, o que acontece? Essa evolução, ela acontece no conjunto. Essa evolução acontece na ordem material, na ordem espiritual, né? É tudo junto. Então, quando isso acontece, como está acontecendo com o nosso planeta, nós estamos evoluindo. Há espíritos que por rebeldia terminam por não conseguir acompanhar essa evolução, né? Então eles vão para planetas outros, onde eles possam acompanhar. Como é isso? É uma condenação divina? É uma punição? É um castigo? Não, não é. É igual, tal e qual o processo de ensino na escola. Se naquele ano escolar um determinado aluno não quis estudar, não ficou brincando, enfim, não conseguiu acompanhar os estudos, ele tem condições de passar para o ano seguinte? Não. Qual a melhor coisa a fazer por este aluno? Mantê-lo naquele ano que ele não cursou. Então ele repete. Ele vai ter que repetir até aprender aquelas lições. Isso não é maldade, muito pelo contrário, isso é amor. Então, a mesma coisa acontece conosco. Em termos planetários, esses espíritos que ainda não conseguiram se permitir tocar pelo amor. Eu não falo de espíritos que já saibam amar, porque nós também não sabemos amar. Estou falando de espíritos que estão mais embrutecidos e que ainda estão com o coração cheio de ódio, vingança e com comportamentos e valores ainda muito aquém, muito distantes do amor. Corações muito embrutecidos. Esses não têm mais condições de nos acompanhar. Nós que estamos a caminho de provas e expiações, de regeneração, saindo de provas e expiações. Então, o que acontece com esses espíritos? Eles vão para um outro planeta de provas e expiações. Nós já estamos saindo dessa condição. O nosso ano escolar está encerrando. Estamos saindo dessa condição. Então, esses outros, eles vão para lá, para um outro planeta, por bondade de Deus. Cada planeta oferece aos espíritos tudo o que eles precisam naquele estágio em que eles se encontram. E quando já deixam, quando o espírito já aprendeu, quando já não precisa mais compreender aquilo, já entendeu a sua lição, aí ele pode sair dali e, claro, sob a orientação da espiritualidade superior, ser direcionado a outros planetas. Isso acontece? Sim, acontece. E tem um exemplo com um espírito que é muito conhecido entre nós, Bezerra de Menezes. Maria enviou Celina para Fala, que é a sua companheira, né, de trabalho, seu braço direito. Pediu a Celina que conversasse com Bezerra de Menezes para que ele passasse a compor o grupo de trabalhadores de Maria, né? Olha, ele ia dar um salto grande no seu processo evolutivo, saindo do planeta Terra para trabalhar com Maria. Então, ele não aceitou, porque ele disse que ainda tinha compromissos com muitos espíritos aqui. E aí ele tem a história dele pregressa, que por responsabilidade, ele disse, enquanto eu não concluir esse compromisso com esses irmãos que eu comprometi num passado difícil, eu não vou realmente deixar essa situação aqui, o nosso planeta. Então, veja, e Bezerra de Menezes já tinha condições de sair daqui para trabalhar em outras esferas. Ele já é um espírito puro? Não, nós vamos já ver que ele ainda está muito longe. Então, quando o espírito que já aprendeu
já conseguiu aprender as lições daquele planeta, ele pode ir para o outro. Na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, logo no capítulo 1, que se intitula Dos Espíritos, na questão 100, a escalada espírita. E ali eles vão nos falar de uma classificação dos espíritos que foi feita com base no grau de desenvolvimento, nas qualidades adquiridas, nas imperfeições. E eles definem espíritos de 3 ordens. Eu vou começar pela terceira. A terceira ordem é de espíritos imperfeitos, onde predomina a matéria, ainda é a matéria que dá o tom, é a matéria que conduz, muito mais do que a dimensão espiritual. Em meio a esses espíritos, o mal ainda predomina, muita ignorância, orgulho, egoísmo, más paixões, né? A vida moral quase não existe. Mas claro que há uma gradação nisso aí, né? Porque aí estão incluídos planetas primitivos, provas e expiações, né? Então há uma gradação nisso aí. Existem aqueles que não têm ainda nenhum senso moral, existem aqueles que já têm algum senso moral. Nós estamos em um planeta que já tem algum senso moral, ainda que precário, mas já temos algumas noções morais. Por exemplo, a vida já tem valor para nós, para muitos, a grande maioria de nós. Nós já temos noções de solidariedade, nós já temos noções de respeito, enfim, de fraternidade. Então, nós já temos isso. Segunda ordem de espíritos são os bons espíritos, né? Neles há a predominância de desejo do bem. Eles querem o bem. Eles ainda têm dificuldades? Têm, mas neles não predomina mais o mal. Eles não trazem mais os resquícios do mal como nós ainda trazemos, né? O desejo do bem prepondera. E na primeira ordem, que é de espíritos puros, esses já alcançaram o supremo grau de perfeição. Quando se diz supremo grau de perfeição, a gente não está falando que eles são perfeitos. Perfeito só Deus. Nós todos somos perfectíveis. E aí eu pergunto, uma perguntinha bem rápida, bem fácil. Em qual dessas ordens será que nós estamos, né? Não me parece difícil perceber que nós estamos na terceira ordem, de espíritos imperfeitos. E o que fazer? A gente tem que se aborrecer com a gente? Não. Aceitar a nossa condição, compreender. Tá bem, muito obrigada, querida Sueli, muito obrigada. Compreender essa situação, não é? Compreender que somos aprendizes e seguir. Ou seja, os mundos, eles possuem condições muito diferentes. Nossa galáxia, por exemplo, nós temos em Júpiter o planeta mais evoluído, né? O reino do bem, da justiça. Isso está na nossa galáxia, né? Mercúrio, Saturno, Lua, Vênus são planetas mais evoluídos que a Terra. Estão todos habitados por seres mais evoluídos que nós. Ou seja, nós temos os mundos superiores, onde a vida é toda espiritual. Nós temos os mundos intermediários, onde o bem predomina sobre o mal. É para os mundos intermediários que nós estamos indo. E por fim, os mundos inferiores, né? A vida é toda material, o mal ainda predomina. Então esses mundos, eles são como estações que nos trazem os elementos que nós necessitamos para a nossa evolução. E o que fazer com esses conhecimentos que a espiritualidade nos traz? O que fazer com a compreensão de que os mundos habitados são muitos, que nós não estamos presos à Terra e confinados aqui para sempre, porque à medida que formos evoluindo, nós iremos galgar a possibilidade de mundos mais evoluídos. Ao mesmo tempo, esses mundos mais evoluídos, os seres desses mundos vêm aqui e nos ajudam. Nesse momento que nós estamos atravessando tão difícil, com situações tão graves, quantos seres de planetas mais evoluídos estão chegando para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades. Então, o que fazer? Ter sempre presente que estamos em evolução. Ter sempre presente que, independente do mundo em que estejamos habitando,
somos uma irmandade em termos universais, irmãos universais. Compreender o sentido do livre-arbítrio. O que eu quero fazer de mim? Agora que eu estou entendendo que eu estou em evolução, que eu sou aprendiz, o que é que eu tenho que aprender? E como aprender? Como fazer isso? Então, isso é fundamental. E esses são conhecimentos que nos estimulam de maneira muito forte, nos estimula a seguir aprendendo, porque nos mostra futuro, nos mostra que tudo isso que estamos atravessando são momentos de dificuldades que vêm para nos ensinar o que? Nos ensinar a amar, nos ensinar a ser energia pura de amor, como Jesus já é, nosso irmão querido, tão mais velho que nós. Eu espero que essas reflexões nos incentivem nessa jornada tão bonita de evolução de muitos milênios, de bilhões de anos. É disso que estamos falando, né? Nessa evolução que é lenta, mas que é permanente, que é gradual e que é divina, porque é conduzida por Deus. Não estamos à deriva. Temos Deus conosco, nos ensinando, nos orientando, nos iluminando. Nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa concluir essas reflexões de hoje, a live de hoje. Então vamos aquietar nosso pensamento e vamos agradecer a Deus. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que Tu nos permites compreender um pouco mais como funciona este Teu universo de amor. Criaturas pequenas, mas que podem se tornar grandes, como hoje Jesus já é. Nós estamos aqui com a humildade de aprendizes que somos para aprender a lei de amor, introjetando no nosso coração que a Tua paz, que a Tua luz envolva todo o nosso planeta, especialmente nas regiões que mais necessitam de luz e de paz. Que o Teu amor permaneça em nosso coração, nos incentivando, nos fortalecendo, nos protegendo e nos guiando para o aprendizado do amor e da paz. Permanece conosco, Jesus, hoje e sempre. Muita paz para todos nós. Muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui e reunidos. Um grande abraço, muita luz e muita paz. Vou fechar.